Olá pessoal, tudo em paz? Nós estamos novamente aqui para o quinto vídeo da série de 5 vídeos onde eu conto a história de Israel. Então este é o quinto vídeo e encerra a série de 5 vídeos da história de Israel. Espero que vocês estejam gostando dessa série, onde mostro, à luz da Bíblia, a verdadeira história de Israel. Ok? Então, antes de entrar no assunto do quinto vídeo, eu quero pedir que você dê o seu like e, se estiver gostando do conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Para ajudar a fortalecer o canal Hermenêutica Fiel. Lembrando que sou o pastor Nilson, do canal Hermenêutica Fiel. Esses vídeos ou esses estudos eu tenho-os em textos longos na página do Facebook, a página Hermenêutica Fiel, com o pastor Nilson de Souza, ok? Caso você queira saber mais sobre outros estudos, vá na página do Facebook Hermenêutica Fiel, ok? Bom, esse é o quinto vídeo. A restauração das duas casas de Israel aconteceu na nova aliança, mas a unificação literal, na prática, se concretizará na vinda do Messias para entrar no milênio glorificados. A unificação se dará, então, no momento da ressurreição e da transformação dos corpos para viver na prática da realidade espiritual, onde deixa de ser duas casas para ser uma só casa, que é o novo Israel de Deus, a igreja glorificada no milênio. Então, é assim, dentro da história de Israel, a unificação no milênio. Na cruz do Calvário, Jesus pega judeus e gentios, casa de Judá, judeus, casa de Efraim, gentios, após a divisão do reino unificado. Então ele pega essas duas casas lá na cruz e faz delas uma só casa. Isso se chama restauração ou aliança com a casa de Judá e com a casa de Efraim. Dessas duas casas, Jesus torna elas uma só. Isso é a restauração. Agora, a unificação, literalmente, na prática, só vai acontecer no milênio, ok? Porque hoje a igreja ela é composta de judeus crentes, da casa de Judá, e de gentios crentes, da casa de Efraim. Porém, faz parte da igreja fiel, que será glorificada, só os judeus da casa de Judá que creem. E só os gentios da casa de Efraim que também creem no sacrifício do Messias na cruz. Ele morreu com esse propósito. Mas é preciso que os judeus creiam e é possível que os gentios também creiam, ok? Para que se tornem a igreja de Cristo, correto? Bom, então vamos continuar. Até aí estamos nos entendendo, ok? Eu estou explicando para você o que é redenção, salvação, restauração, dentro de uma sabedoria mais profunda, sabedoria do alto. A gente sai da sabedoria popular e entra na sabedoria do alto para explicar para você essa história de Israel, envolvendo a igreja, Abraão, Isaac e Jacó, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, envolvendo judeus e gentios, envolvendo a promessa para uma grande nação
e a promessa para grandes nações. Correto? As duas casas de Israel. Nós já aprendemos que Israel, ao ser dividido em dois reinos, passou a ter duas casas, que a Bíblia chama de casa de Judá, que são judeus das tribos Judá e Benjamim, do reino do sul, e a casa de Efraim, também chamada de casa de Israel, do reino do norte, que são as 10 tribos espalhadas pelas nações, passando a ser os gentios após elas serem conquistadas pelo Império Assírio. Correto? Bom, Israel, antes de ser dividida em duas casas, já era chamada de casa de Israel, e que após a divisão seguiu sendo chamada de casa de Israel do reino do norte. Então note que Israel já era chamado casa de Israel. Após a divisão, continuou seguindo sendo chamada de casa de Israel, sendo que é o reino do norte, as 10 tribos. Correto? Estamos nos entendendo? Beleza, então vamos continuar, né? As 12 tribos de Israel, antes da divisão do reino unificado de Israel, como já aprendemos, era a casa de Israel literalmente. As 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, formada por Moisés no deserto, literalmente era a casa de Israel. Após a divisão, as 12 tribos literais são divididas em duas casas ou dois reinos. Então, não é mais 12 tribos, é duas tribos, Judá e Benjamim, e 10 tribos espalhadas, que são a casa de Efraim ou os gentios. Correto? Na nova aliança, os que creram no Messias dos dois reinos de Israel são restaurados em um reino apenas, passando a ser o novo Israel de Deus, que é a igreja. Mas somente no milênio, tá? Que isso vai acontecer literalmente e na prática espiritual. Espiritual porque a igreja vai ser glorificada na vinda de Cristo. A igreja formada de judeus e gentios vai passar pela transformação dos corpos. Os vivos salvos já vão ser ressuscitados, transformados. E os vivos imediatamente também serão transformados, e assim essas duas casas passam a ser uma casa quando vão ser arrebatadas ou arrebatada a igreja para ser o novo Israel de Deus. Ok? Unificação em uma casa no milênio. É isso que nós estamos explicando para você. Deus pega judeus e gentios e unifica eles em um só povo, tá? Mas essa prática vai ser apenas no milênio. Por ocasião da vinda de Cristo, as duas casas de Israel, Judá e Efraim serão unificadas em uma casa, para entrar no milênio de Cristo e viver na prática essa unificação literal. Tá pegando? Aqui nós seremos, na vinda de Cristo, né, nós seremos transformados em corpos glorificados e os mortos ressuscitados em glória para ser o Israel espiritual, o novo Israel de Deus, que é a mesma coisa que a igreja glorificada, que antes da vinda do Messias era composta por judeus, né, e gentios, que são as duas casas de Israel. Correto, então? Então, na cruz, fomos restaurados, judeus e gentios, e no milênio seremos, então, unificados. A igreja vai ser de judeus e gentios, glorificados porque creram
no sacrifício do Messias na cruz. Deixa aqui uma referências para vocês acompanhar. Isso que você está ouvindo e que eu estou falando aqui no vídeo, você pode acompanhar na Bíblia nestas referências. Olha só a referência. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 8. E também ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E também lá no capítulo 66 de Isaías. Essas são as referências disto que você está me ouvindo, disto que você está ouvindo eu falar aqui para você no vídeo. Então, acompanha, ouça, assista o vídeo lendo essas referências para que o seu entendimento seja desbloqueado, porque pode ser que você já tenha lido várias vezes essas referências, esses textos bíblicos, mas o seu entendimento estava bloqueado e não entendia que isso fala da unificação e restauração das duas casas de Israel. Mas agora você já está sabendo, que maravilha, né? Você já está conseguindo dominar o assunto e é muito bom, ok? Como nós já aprendemos, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, que receberam o Messias Salvador na nova aliança, no milênio serão uma só casa, correto? Então, judeus e gentios, casas de Judá, casa de Efraim, creram no Messias, o sacrifício que ele fez lá na cruz. Ao crer nisso, eles passam a ser, então, uma só casa. Só que essa uma só casa, literalmente, vai acontecer no milênio, né? Então, olha para você entender essa observação. Apenas judeus crentes e gentios convertidos, fiéis ao eterno, é que serão unificados em um único povo no estado espiritual. Então, judeus ortodoxos que creram no Messias e gentios, os pagãos, as nações que creram no Messias ali na cruz, ou morrendo na cruz, o sacrifício dele na cruz, quem creu, quem recebeu, é uma só casa, mas no estado espiritual, só no milênio. Estamos nos entendendo? Então, no milênio, esse um só povo é a igreja glorificada que reinará com Cristo, na terra e ao mesmo tempo no céu. Então note bem, aqui é o milênio. A igreja já foi glorificada na vinda de Cristo e ela vai entrar no milênio glorificada e ela tanto reinará na terra como também reinará no céu, ou seja, a igreja vai ter acesso ao céu mesmo estando na terra, e ela vai vir do céu para a terra, então vai subir como a escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó que anjo subia e descia? Assim vai ser a igreja no milênio, ela vai subir, vai celebrar, vai cultuar, vai honrar, vai adorar o Eterno lá no trono, lá no céu, e vai voltar para a terra para poder desenvolver o ministério do sacerdote ou do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto isso, os judeus estão também no reino de Cristo, no templo de Ezequiel. É como que voltasse tudo de novo para os judeus, tá? Volta tudo de novo no templo de Ezequiel. Então a igreja, ela vai reinar na terra, mas vai ter acesso
ao céu no milênio, porque ela vai estar glorificada. Gentios que não foram glorificados, judeus que não foram glorificados, vão estar dentro do milênio, mas não terão acesso ao trono, ao eterno, ao céu. Correto? No milênio terá acesso, no trono, para adorá-lo. Entende? Então a igreja vai adorar o eterno diretamente no trono, no céu, porque ela está glorificada. Está entendendo? Que coisa extraordinária? Isso será dentro do milênio. E tudo isso aqui eu vou deixar referência, está na Bíblia, para você acompanhar melhor. Ok? Então, nós vamos ser, os judeus crentes e gentios convertidos vão ser glorificados no arrebatamento. E só esses que terão acesso no céu. No milênio, quando chegar o período do milênio, que é o reino de Cristo, o verdadeiro Shabat de descanso do Todo-Poderoso, no milênio terá 2 estados. Um estado espiritual, que é a igreja literalmente espiritual, e o outro literal, que são os judeus físicos na terra de Israel, recebendo as nações no templo de Ezequiel em Jerusalém. E isso, eles estarão literalmente físico. Olha os 2 estados. Igreja glorificada, que foi judeus e crentes e gentios fiéis, na vinda de Cristo, foram arrebatados, transformados, e é o estado espiritual no milênio. E o estado físico vai ser os judeus, que vai receber as nações do mundo. Lembra daquela promessa para Abraão, Isaac e Jacó? Numerosas nações. Quem não adorou a besta, nem o falso profeta, nem a imagem da besta, vão restar e vão ter uma oportunidade no milênio, ok? São as nações de gentios e os judeus ortodoxos que estarão no templo de Ezequiel. E quem vai estar ministrando são os judeus, sacerdotes segundo a ordem de Zadok. No milênio, a igreja é glorificada, novo Israel de Deus, nação santa, povo adquirido, sacerdócio santo, tribos de Israel restauradas e unificadas, são todos a mesma coisa, formando Israel espiritual no milênio. Já viu esses termos na Bíblia? Tipo assim, nação santa, povo adquirido, sacerdócio santo. Já leu? Então, e pega agora as 12 tribos restauradas, e unificadas, e tudo isso é a mesma coisa, termos diferentes, mas com significado igual, ok? É a mesma coisa. Então, é o Israel espiritual de Deus no milênio, ok? Então, no milênio, a igreja é o novo Israel de Deus. E Israel natural, Israel nação, é os judeus, como eu acabei de explicar. Então, no milênio vai acontecer tudo isso que eu estou explicando para vocês, ok? Agora eu queria que você prestasse bem atenção nas referências que eu vou deixar aqui para vocês, correto? Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, 5º vídeo da história de Israel, está na Bíblia. Eu não vou ler texto por texto para o vídeo não ficar longo. Tem pessoa que já acha difícil um vídeo de 20, 30, 40, 50, 60 minutos, Então, se ler os textos, vai ficar mais longo ainda. Então, eu vou apenas deixar para vocês, vou citar aqui os textos, as referências disto que eu estou falando com vocês, ok? Estamos nos entendendo? Preparado? Pega caneta, lápis, papel
e anote, ou então pega o seu tablet, o seu celular e vai anotando tudo, as referências, para depois você acompanhar com calma, com tempo, as referências junto com o vídeo que você está assistindo. 1 Pedro, capítulo 9, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Aí depois, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6. Apocalipse ainda, capítulo 7, dos versos 4 ao 8. Efésios 2, capítulo 2, versículo 5 ao verso 7. Aí depois você pula para o versículo 17 e até o versículo 22, ok? Isaías 33, dos versos 13 ao 24. Isaías 52, dos versos 6 ao verso 10. E ainda todo o capítulo de Isaías 53. E também Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 3. Aí depois você volta para o versículo, segue para o versículo 6 até o verso 7, do mesmo verso 10, do mesmo capítulo 54 de Isaías. Agora, Isaías, capítulo 55, verso 3 ao verso 6. Aí depois você pula lá para o versículo 12, ok? Bem, ainda Isaías 57, dos versos 15 ao verso 19. Isaías 66, nos versos 12 ao verso 14. E depois do verso 18 ao verso 24. Hebreus, lembra daquele texto de Hebreus que o pessoal pensa que é lá na eternidade? Não, isso é no milênio. Olha, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aí a gente volta lá para os profetas. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 6, versículo 15. Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. Ok? João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24. Lembra da conversa de Yeshua com a mulher samaritana? Então, é tudo isso que eu estou falando aqui. Vai para lá, ok? E agora, Isaías... Não, veja bem, depois você pula para o versículo 15 e o versículo 2. Ok? Do mesmo capítulo de João, ou seja, João, a conversa com a mulher samaritana, né, de Yeshua, com Yeshua, né, lembra? Então, capítulo 4, do versículo 1 até o 24, aí depois você corre para o capítulo 15 e tem lá o versículo 2, beleza? Então, tá dando para você pegar, então? Ok. João, capítulo 7, versículo 37, lembra do último dia da festa, Jesus gritou, quem tem sede, vem a mim e beba? Então, isso vai acontecer no milênio. Fomos restaurados na nova aliança, e isso vai se cumprir no milênio. Isaías, capítulo 12. Leia todo o capítulo 12 de Isaías. É um capítulo bem pequeno, correto? Miqueias, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 2, até no verso 5. Ok, queridos? Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou deixando para você aí as referências bíblicas, ok? Então, leia com atenção essas passagens, ouça o vídeo, compare com o que você está ouvindo com os textos, para você, então, ter o teu entendimento desbloqueado, beleza? Top, né? Muito forte a história de Israel, contada desta forma que eu estou contando. Ok? Olha, hoje, para a gente encerrar o vídeo, hoje a igreja é formada pelas duas casas de Israel, Judá e Efraim, que creram no sacrifício de Cristo na cruz.
Das duas casas, Cristo fez uma casa na cruz, mas somente no milênio que essa junção, essa unificação será literalmente uma só casa. Hoje nós somos restaurados na cruz de Cristo, mas unificados em uma só casa no milênio, mesmo sendo igreja. Hoje judeus, crentes no Messias, cultua ao Eterno do modo deles, tá? A igreja de Cristo cultua ao Eterno do modo dela, né? Dos gentios convertidos, ok? Isso é o Israel restaurado. No milênio, a igreja conduzirá as nações no serviço do Eterno, para se cumprir o que Jesus fez na cruz, tá? Nos dando o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é só para quem foi fiel. Só para judeu fiel e gentil fiel, que vai desenvolver o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, graças ao que Cristo fez na cruz por nós, ok? Ainda no milênio, os judeus ortodoxos conduzirão as nações no templo de Ezequiel para desenvolver o ministério de sacerdócio segundo a ordem de Zadok. Nós sabemos que os judeus falharam no sacerdócio deles. Aí o Eterno em Cristo, né, no Mashiach, está dando uma segunda chance, uma oportunidade para os judeus ortodoxos desenvolverem o ministério segundo Zadok no milênio. Enquanto isso, a igreja glorificada de judeus crentes e gentios convertidos no milênio sobe ao céu, adora o Eterno, cultua ao Eterno e volta para a terra novamente, ok? E volta para a terra novamente e vamos ser servidos pelas nações e depois volta, ainda dentro desse contexto, volta para o céu, cultua ao Eterno, celebra o Eterno, volta para a terra. Por quê? Ela tem esse privilégio, porque foi glorificada na morte ou na vinda de Cristo. Ele morreu na cruz, restaurou os judeus e gentios, as duas casas de Israel, e fez uma só. Agora a gente entra no milênio, transformados, glorificados, a redenção eterna concluída, e a gente glorificado ao céu e na terra. Ao céu e na terra. Ok? Está tudo aí, as referências bíblicas para vocês. Eu encerro aqui o 5º vídeo da série de 5 vídeos, a história de Israel. Ok? Shalom, shalom.